interessante notar como os sensacionalistas de plantão do mundo evangélico estão inundando a internet, informando que a guerra da Rússia com a Ucrânia é o sinal da volta de Jesus para buscar a sua igreja, como se esta fosse a única guerra que está acontecendo ou esteve acontecendo nos últimos dias. Será que foi isto que Jesus disse? Vamos conferir as palavras dele sobre a sua volta para a igreja. Ele disse: certamente cedo venho. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. E nada mais. Foi isso que ele disse. Não existe profecias ou sinais para a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Mas o que dizer de suas palavras a seus discípulos quando disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ele falou isto em Mateus, está registrado em Mateus capítulo 24, versículo 6. O ensino de Mateus capítulo 24 aparece em 3 lugares diferentes no Evangelho de Lucas. Cremos que o Senhor repetiu coisas semelhantes em lugares diferentes. Por exemplo, Lucas capítulo 12, do versículo 42 a 48, está ligado à última parte de Mateus 24. Trata da responsabilidade dos servos. Já Lucas capítulo 17, do versículo 22 a 37, é a parte central de Mateus capítulo 24 e dá detalhes dos acontecimentos da volta do Senhor em glória para a nação de Israel e não a igreja. E Lucas capítulo 21, do versículo 5 a 36, é o início, ou fala do início, onde está Mateus capítulo 24 e descreve os acontecimentos depois da sua volta para a nação de Israel. Há, obviamente, muitas diferenças nos detalhes dados nestes 2 evangelhos. Visto que a abominação da desolação, do versículo 15, é citada em Daniel, capítulo 9, versículo 27, o capítulo 9 de Daniel nos dá o pano de fundo necessário para entender Mateus, capítulo 24. Em Daniel, capítulo 9, o arrependimento de Daniel e a sua súplica em favor da sua nação levaram a uma visão do futuro, dada por intermédio de Gabriel. Note isto está nos versículos 20 a 30. Esta visão se preocupa com o teu povo e a tua santa cidade. Note o versículo 24 em Daniel, isto é, os judeus e Jerusalém. A igreja não é vista nas visões proféticas de Daniel. Certamente todas as escrituras são para a igreja, mas não sobre a igreja. A igreja não é um assunto de profecia. Leia Efésios capítulo 3, versículo 5. Embora Cristo, o seu sacrifício e a sua exaltação são assuntos de profecia, não a igreja. Mateus capítulo 24 se refere exclusivamente à vinda futura do Senhor em glória, depois do arrebatamento, depois de 7 anos do arrebatamento da igreja. Somente o versículo 2 se refere à destruição de Jerusalém no ano 70. Aí estou falando do capítulo 24 de Mateus, do ano 70, depois de Cristo. Como é muito comum em profecia, acontecimentos do futuro próximo se mistura com os do futuro distantes, e o intervalo entre eles não é indicado. Note que Mateus capítulo 24, versículo 42 ao capítulo 25, versículo 30, forma um parênteses que fala de vigiar. Isto ainda se refere ao futuro, mas contém importantes princípios que podemos aplicar e que se referem ao testemunho do dia de hoje. Devemos considerar as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24, para entender Mateus, capítulo 24 e 25. Uma descrição mais detalhada se encontra no livro de Daniel mesmo, lendo o livro de Daniel. Uma semana representa um período de 7 partes. Aqui precisam ser anos para que o período alcance a rejeição do Messias. Portanto, a profecia trata de 70 vezes 7, que são 490 anos. Sabemos que um ano profético é de 360 dias.
Podemos ver isto pelo fato que os períodos que são mencionados, um tempo e tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1.260 dias, são intervalos de tempos idênticos. Leia Daniel capítulo 7, versículo 25, capítulo 12, versículo 7, Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3, capítulo 12, versículo 6, capítulo 13, versículo 5. Este período de 70 semanas, ou 490 anos, começou com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 25. Isto é, o decreto em Neemias capítulo 2, versículos 5 a 8. A partir daquela data, houve 69 semanas, 483 anos de 360 dias cada, que levaram à última semana do Messias, quando ele foi crucificado. Note em Daniel capítulo 9, versículo 26, a expressão não será mais. Isto se refere aos judeus e à cidade santa. O intervalo que conhecemos como a Era da Igreja acontece antes do início da 70ª semana de 7 anos de Daniel, depois do arrebatamento da igreja. O fato de que haveria um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana não é indicado em Daniel, mas é muito claro para nós, à luz da revelação do Novo Testamento, pois podemos ver que as semanas da primeira 69ª já se passaram e que a 70ª está à nossa frente. A 70ª semana representa 7 anos de profecias ainda não cumpridas, e o Senhor descreveu estes anos em Mateus capítulo 24. Neste capítulo, a palavra fim aparece várias vezes. Ela representa duas palavras gregas diferentes, com significados diferentes. Primeiro, em o fim do mundo, no versículo 3, a palavra no grego, na qual várias coisas coincidem para alcançar o clímax na mesma ocasião. Os versículos 4 a 28 representam este fim. Este é o sentido da palavra grega. Esta palavra grega, às vezes traduzido como consumação, também aparece em Mateus capítulo 13, versículo 38, versículo 40, 49 e no capítulo 28, versículo 20. A visão de Daniel, em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, também trata deste período final. A segunda palavra no grego é telos, uma palavra comum no Novo Testamento. E em Mateus capítulo 24 se refere a complementação final do período do fim descrito acima, que já falei anteriormente, seria a queda final. Aparece na frase como, mas isto ainda não é o fim, no versículo 6. Também na frase, aquele que perseverar até o fim, no versículo 13. Outra frase, então virá o fim, no versículo 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, quando o Filho do Homem vem com as nuvens, trata desse acontecimento. Depois da igreja ser levada para encontrar com o Senhor nos ares, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 17, a grande multidão que se converterá durante este período de 7 anos enfrentará a oposição do príncipe que há de vir, de Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele é a besta que sobe do mar, de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. O cabeça do quarto reino, reavivado de Daniel capítulo 7, representando Roma. Eles também enfrentarão a oposição da besta semelhante a um cordeiro, de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Ele é o anticristo e o homem do pecado, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, reivindicando ser Deus no templo daquela época. Haverá um tratado de paz entre o Império Romano revivado e os judeus apóstatas. Leia Isaías capítulo 28, versículos 15 a 18, para
para a proteção destes contra o poder do norte, isto é, norte em relação a Jerusalém. A situação política e religiosa durante este período é descrita em Mateus, capítulo 24, do versículo 14, do 4 a 14. Na metade do período profético de 7 anos, a aliança será quebrada, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27, haverá um ídolo, a abominação da desolação no templo e a grande tribulação começará e durará o restante dos 3 anos e meio. Mateus capítulo 24, do versículo 15 a 28, descreve este período. A conclusão final será que Cristo virá em glória para arrebatar ou tirar todo o mal e oposição em Mateus capítulo 24, do versículo 29 a 41, e muitos serão levados ao julgamento, como a besta e o anticristo, que serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A passagem de Mateus capítulo 24, versículo 42 ao capítulo 25 a 30 representa um parênteses, mostrando vários aspectos de vigiar durante este período. A narrativa profética termina no capítulo 25, do versículo 31 a 46, e volta a falar do segundo advento do Senhor, quando as nações que restarem depois da batalha de Armagedon serão julgados perante o trono da sua glória aqui na terra. Não é o juízo final de Apocalipse capítulo 20, versículo 11, mas um julgamento aqui na terra das nações quando Cristo vem em glória. O Senhor agora se retira do templo para a última vez. Até agora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, depois da cruz, o juízo está próximo. O tempo e o seu sistema, aliás, o templo dos judeus e o seu sistema foram agora abandonados. Estava pronto para o julgamento. O véu rasgado mostraria que o sistema era uma fraude, pois não havia uma arca atrás do véu no Santo dos Santos. Devemos notar as últimas vezes que o Senhor se retirou do templo nos outros evangelhos. Em Mateus capítulo 13, versículo 1, ele saiu do templo depois de ver a atitude falsa dos ricos em relação às suas ofertas. Em Lucas capítulo 21, versículo 37, ele saiu e foi para Betânia, depois do seu último ensino. Em João capítulo 10, versículo 23 e 39, ele escapou do alpendre de Salomão, porque os fariseus rejeitaram a sua divindade e queriam apedrejá-lo por causa das suas afirmações. Este abandono do templo da parte do Senhor Jesus tem certas semelhanças com o Antigo Testamento. Vemos que Deus abandonou o templo em Siló, Salmo capítulo 78, versículo 6, e mais tarde a sua glória voltou para encher o templo de Salomão, na sua dedicação em 1 Reis capítulo 8, do versículo 10 a 11. A glória se afastou do templo de Salomão pouco antes da sua destruição em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, para voltar mais tarde no futuro profético ainda. Ezequiel, capítulo 43, versículo 4, do Monte das Oliveiras, que ainda é uma profecia a ser cumprida depois do arrebatamento. Os apóstolos, ao mostrarem ao Senhor a estrutura do templo, aqui em Mateus capítulo 24, adotaram um ponto de vista materialista. Não houve nenhum mandamento divino quanto à sua planta, nem quanto à sua construção. Até agora havia estado em construção durante 46 anos para ser arquitetonicamente famoso. Herodes teve uma boa participação na remodelação deste templo. Em João capítulo 2, do versículo 13 a 21, o Senhor considerou sem valor quando contrastado com o templo do seu corpo. No dia presente, templos religiosos feitos por mãos de homens não dão ao Senhor nenhum prazer. O fato impressionante é que a cruz estava tão perto e, no entanto, os discípulos tinham pensamentos tão materialistas ao olharem para aquela grande estrutura, o templo deles, ou templo dos judeus.
Isto foi novamente manifestado no cenáculo depois da ceia, quando discutiam entre si sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas capítulo 22, versículo 24. Eles falharam em não distinguir entre o que era celestial e eterno e o que era meramente temporal. Leia 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Ao responder, ao Senhor responder, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada aos discípulos, o Senhor estava prevendo a destruição do templo pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Seria uma repetição do que Nabucodonosor fizera ao templo de Salomão, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 19. As muralhas e os palácios de Jerusalém também haviam sido destruídos, e isto estava incluído na profecia do Senhor, e nós podemos ver isto claramente em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 44. Tal destruição mostra como Deus avalia as coisas materiais que não são consagradas a Ele. Em contraste, as dádivas materiais em Filipenses, capítulo 4, versículo 18, eram cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eram as ofertas dos irmãos da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo. A destruição do templo no ano 70 representa a quebra e a rejeição final de Israel. Leia Romanos capítulo 11, versículo 12, versículo 15 e versículo 17. Desde então, a nação permanece algo que temos na profecia de Oséias, Loame, que seria não sois meu povo. Oséias capítulo 1, versículo 9. Na igreja, a nova ordem de Deus é semelhante tanto para judeus como para gentios. No presente, não há templo feito por mãos humanas onde Deus habita. Nenhum culto ou ritual do templo, nenhum reconhecimento do homem na carne, nenhuma carne, bebida e observâncias de dias, como tem sido difícil para o homem aprender esta lição através dos séculos. Aliás, muitos nunca aprenderão e procuram reproduzir o sistema judaico ritual sobre uma aparência de cristianismo. A resposta simples do Senhor mexeu com a mente dos discípulos. Sempre foi o privilégio deles fazer perguntas, especialmente durante os discursos do Senhor no Evangelho de João. Em Mateus capítulo 22, versículo 46, os homens incrédulos nada mais ousavam perguntar até que ele, Jesus, compareceu perante o sumo sacerdote e Pilatos. O Senhor sempre respondia a uma pergunta sincera, como em Mateus capítulo 13, leia os versículos 10, 18, 36, 37, mas outros se retiravam vazios. De fato, os apóstolos fizeram 3 perguntas aqui em Mateus capítulo 24, nesses primeiros versículos. A primeira pergunta é: quando será estas coisas? Em relação ao que o Senhor Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada em relação ao templo. Isto estava relacionado, esta primeira pergunta estava relacionado com um acontecimento próximo, isto é, ao ano 70, embora os discípulos não sabiam disto, e o Senhor não respondeu esta parte da pergunta. O fato que a igreja se espalharia por muitas partes, incluindo Jerusalém e Roma, entre o período da sua morte e o ano 70, era algo que não podia ser revelado, senão a esperança da igreja primitiva não teria sido esperança. A segunda pergunta que eles fizeram foi: que sinal haverá da tua vinda? Isto é, do seu segundo advento como rei, pois eles estavam ali como representantes de Israel nesta pergunta. Sua vinda, a vinda de Jesus, para receber os cristãos para si mesmo, como prometido em João capítulo 14, versículos 2 a 3,
ainda não fora revelado, mas eles já haviam ouvido os seus ensinos sobre a vinda do Filho do Homem. Está registrado em Lucas capítulo 17, do versículo 20 a 37. Portanto, eles certamente estavam fazendo uma pergunta apropriada. Que acontecimento precederia? Que acontecimentos precederia a sua vinda para Israel? Veja Mateus capítulo 16, versículo 28. Em suas mentes, a primeira pergunta levava à segunda, pois a destruição do templo tinha significado profético, como foi explicado nos comentários que fiz sobre o versículo 1, já neste vídeo. A destruição da cidade é algo de Ezequiel capítulo 33, versículo 21. Levava as visões de restauração do capítulo 40 de Ezequiel, versículo 4. O santuário sendo destruído, de Daniel capítulo 9, versículo 26, novamente levava a profecia de restauração do capítulo 12 de Daniel, versículos 2 e 3. A terceira pergunta foi: que sinal haverá do fim do mundo? Eles não estavam perguntando sobre o fim de todas as coisas, mas sobre o fim da era mencionada na profecia, isto é, a era que levava, ou o tempo que levava a seu reino de glória, a vinda do Messias em glória. Era bem apropriado esse discurso profético ter acontecido no Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém. Do cume se podia ver o Monte de Moriá, sobre o qual estava construído o Templo de Jerusalém. Sem dúvida, o templo, reluzindo à luz do sol, parecia uma estrutura tão sólida e dava a impressão de ser inabalável e duradoura. Num dia futuro, os pés do Senhor Jesus, pousarão sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em duas partes. Você pode ler isso em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Ele subiu ao céu do Monte das Oliveiras, leia Lucas capítulo 24, versículo 50 e Atos capítulo 1, versículo 12, e para lá voltará novamente, assim como ele foi, para restaurar o reino a Israel. Note o versículo 6. Será do Monte das Oliveiras que a glória do Senhor voltará ao templo restaurado, de Ezequiel capítulo 43, versículo 4. Pois foi de lá que a glória se retirou em Ezequiel capítulo 11, versículo 26. Acontecimentos durante os últimos 7 anos, depois do arrebatamento, estão registrados em Mateus capítulo 24, do versículo 4 a 28. Na resposta do Senhor, do versículo 4 a 14 de Mateus capítulo 24, encontramos o caráter do engano e perseguição religiosa em geral, e especialmente no fim dos tempos, quando estas coisas chegarão ao seu auge. Dos versículos 5 a 8 de Mateus 24, ele, o Senhor, se refere ao povo em geral, e dos versículos 9 a 14 aos indivíduos. O broto, nos versículos 5 a 8, produz fruto. O pior, nos versículos 9 a 12, e o melhor, nos versículos 13 a 14. O princípio das dores, do versículo 8, será religioso, no versículo 5, político, e militar, nos versículos 6 a 7, e natural, do versículo 7. Os resultados imediatos serão ódio religioso internacional, no versículo 9, ódio pessoal, no versículo 10, e o domínio da falsa religião e da iniquidade, nos versículos 11 a 12. Tudo isso em Mateus 24. No entanto, naquele tempo haverá perseverança, salvação e testemunho entre o povo de Deus. Versículos 3 a 14 de Mateus capítulo 24. Por isso, homens de todas as épocas devem tomar cuidado para que ninguém vos engane. O engano é inimigo de toda doutrina verdadeira. Pode ser imposto sobre si mesmo, como 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 1 João capítulo 1, versículo 8, pode ser causado por outro, Romanos capítulo 16, versículo 18, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, e por Satanás, como Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Nós podemos nos acautelar, tornando-nos conhecedores da verdade. Se não fizermos assim, haverá brechas na nossa armadura
que nos deixarão à mercê do engano. O surgimento dos falsos cristos e dos falsos profetas, nós vemos isto nos versículos 11 e 24 de Mateus capítulo 24, é algo que tem dominado as tentativas de manchar o verdadeiro testemunho através dos séculos. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, não lemos de ninguém se levantando e dizendo ser o Cristo. Herodes dizia que João Batista era o Cristo, mas quando tais insinuações eram feitas, João as negava com veemência. Tem havido muitos anticristos durante a era cristã. O apóstolo João escreveu: agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Alguém que negasse o Pai e o Filho era um anticristo, versículo 22 do capítulo 2 de 1 João. O espírito do anticristo não confessa que Jesus Cristo veio em carne. 1 João capítulo 4, versículo 3. E João acrescentou: e eis que está já no mundo. Ele escreveu a mesma coisa em 2 João capítulo 7, concluindo: esse tal é um enganador e um anticristo. Ele também falou de falsos profetas que haviam se levantado no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Pedro avisou sobre a mesma classe de homens. Ele disse: houve entre o povo, na época de Israel, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. O Senhor mencionou os falsos profetas do Antigo Testamento em Lucas capítulo 6, versículo 26. Tudo isto caracteriza a era da igreja agora, com várias seitas declarando ter cristos, profetas e ensinadores, mas negam a verdade ou as verdades que são básicas à fé de todos os crentes. Mas, depois da igreja ter sido removida, mais conhecida pelo arrebatamento, então surgirá o anticristo e o falso profeta. É a mesma pessoa, o anticristo e o falso profeta. O mistério da iniquidade já está operando, conforme nós temos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Mas quando o Espírito de Deus for tirado, juntamente com o arrebatamento da igreja, o que impede é removido, então será revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ele enganará aqueles que perecem. Satanás operará através deles com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E Deus fará com que os homens creiam a mentira. Note aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Este anticristo é a segunda besta descrita em Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 a 17. Chamada mais tarde de o falso profeta, no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13, e no capítulo 19, versículo 20, a atividade plena deste inimigo de Deus durará durante os últimos 3 anos e meio, e muitos, 3 anos e meio de tribulação, ou grande tribulação, e muitos estarão dispostos a seguir a sua decepção. Lê Mateus capítulo 24, versículo 11 e 24 também. Entretanto, o fim das duas bestas, o imperador e o anticristo, é descrito em Apocalipse capítulo 19, do versículo 19 e 20. Eles serão lançados no lago de fogo, sem julgamento, pois serão pegos na sua abominável atividade com a vinda do Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, a sua vinda em glória. Vamos concluir este vídeo. O Senhor continua descrevendo outras aflições que são chamadas de o princípio de dores, significando que coisas piores estavam para vir, pois ainda não é o fim.
Guerras e rumores de guerras têm sido a maldição da humanidade desde que Caim matou o seu irmão em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Isto realmente foi a primeira guerra em miniatura. No Antigo Testamento, as guerras caracterizavam os 4 reinos descritos em Daniel capítulo 7. Por este meio, a ânsia por grandeza territorial em satisfazer, permitindo ao rei do terceiro reino, Daniel capítulo 8, versículo 28, dominar todo o mundo, até mesmo a Índia. Note os versículos 4 a 8. Em outras ocasiões, Deus usou a guerra como um ato de julgamento sobre as nações que se opunham ao seu povo. Até hoje as guerras são comuns, mas não numa escala global, mas o desejo expresso pelos homens e seus líderes é para que haja paz, embora alguns desejem a guerra como meio de alcançar o seu intento. Como disse o salmista, pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Salmo capítulo 120, versículo 7. Em outro lugar, Davi escreveu, continuamente se ajuntam para a guerra. Salmo capítulo 140, versículo 2. Entretanto, a situação mundial piorará durante os últimos 7 anos, representados pela 70ª semana de Daniel. Isto vai se dar, e repito novamente, após o arrebatamento da igreja, pois igreja, período da igreja, não faz parte de profecias. Os homens dirão, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Muitas vezes terremotos eram considerados como a voz de Deus aos homens. Assim, quando a primeira aliança foi dada, um terremoto encheu de temor os corações dos homens. E todo o monte tremia grandemente. Êxodo capítulo 18, versículo 19, Hebreus capítulo 12, do versículo 18 ao 21. A morte do Senhor Jesus foi a base da nova aliança. Foi acompanhada por um terremoto também. Mateus capítulo 27, o versículo 51 e 54. Houve um grande terremoto para anunciar a ressurreição do Senhor e o túmulo vazio. Mateus capítulo 28, versículo 2. Na futura introdução da nova aliança, os céus e a terra serão abalados para remover coisas incompatíveis, deixando um reino que não pode ser abalado. Leia Hebreus capítulo 12, do versículo 26 a 29. Um terremoto acontecerá no dia em que os pés do Senhor Jesus, tocarem o Monte das Oliveiras, quando ele vem em glória para a nação de Israel, não para a igreja. A igreja já foi levada aos céus pelo menos 7 anos antes, no arrebatamento. Sobre a vinda de Cristo em glória no Monte das Oliveiras está em Zacarias capítulo 14, do versículo 4 e 5. Portanto, quando o Senhor mencionou terremotos, ele se referia ao poder de Deus de destruir e de julgar antes do estabelecimento do seu reino sobre a bênção da nova aliança feita com as casas de Israel e de Judá. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. O abrir dos selos em Apocalipse capítulo 6 e suas consequências parecem corresponder com as calamidades mencionadas pelo Senhor aqui em Mateus 24. O primeiro selo mostra um líder religioso vencendo com uma coroa correspondendo ao anticristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, está correspondendo com Mateus capítulo 24, versículo 5. O segundo selo mostra um líder tirano sim, mas tirando a paz da terra, o que corresponde a guerras e rumores de guerra. Nós temos isso em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, e a sua correlação em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. O terceiro e quarto selos tratam do preço dos alimentos e da morte devido à fome e corresponde às fomes, Apocalipse capítulo 6, versículos 6 a 8, com Mateus capítulo 24, versículo 7. O quinto selo mostra as almas dos que foram mortos e corresponde a matar-vos-ão,
Apocalipse capítulo 6, versículo 9, com Mateus capítulo 24, versículo 9. O sexto selo mostra um grande terremoto e corresponde aos terremotos mencionados pelo Senhor, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, Mateus capítulo 24, versículo 7. Antes do sétimo selo, lemos dos 144 mil sendo selados e daqueles que vieram da grande tribulação. Isto corresponde aos que, através de todo o mundo, creem na pregação do evangelho do reino, não do evangelho da graça. Você pode ler Apocalipse capítulo 7, versículos 4 e 14 e a sua correlação em Mateus capítulo 24, versículo 14. Estas aflições pessoais do povo de Deus daquele tempo não nos fazem, melhor dizendo, nos fazem lembrar daquele tempo, das palavras que nós temos do Senhor Jesus, quando ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 21 e 26. Dissemos que Mateus capítulo 10 representa a história do testemunho desde o tempo em que o Senhor esteve aqui, durante todo o período do livro de Atos e até o fim dos tempos, até que venha o Filho do Homem, que nós temos registrado em Mateus capítulo 10, versículo 24. Mesmo nas famílias, o amor não será respeitado e o ódio e a traição serão comuns entre os incrédulos depois da vinda do Senhor e nestes dias após o arrebatamento, nos dias da grande tribulação e principalmente no final dos anos, os 3 anos e meio, aonde nós temos a grande tribulação. Portanto, fique tranquilo. Ou melhor, se você não é salvo, você deve se preocupar. Se já temos em nossos dias guerras e rumores de guerras, que ainda são coisas a ser aumentada depois da vinda do Senhor Jesus, tudo no mundo mostra a volta do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. Não existe uma profecia. Tudo no mundo mostra a vinda do Senhor Jesus em glória para a nação de Israel. Para a vinda do Senhor Jesus, para arrebatar a igreja, não esperamos nenhum sinal. A Bíblia não mostra nenhum sinal para a vinda do Senhor Jesus, para arrebatar a igreja. Como eu disse, a promessa do Senhor para buscar a sua igreja é: eis que cedo venho. A resposta da igreja é o que nós temos no mesmo versículo em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Portanto, para você ser arrebatado com os salvos para o céu, você precisa também estar salvo. Esta salvação é adquirida pela fé no Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz para salvar pecadores como você e eu. É na base do seu sacrifício, é na base do seu sangue. O valor da sua obra é que garante a nossa entrada no céu, mas garante só para aqueles que creem nele como seu Salvador. Enquanto você só tem conhecimento dessas verdades, você não é salvo, você não foi salvo, você não entrou pela porta estreita. Não adianta ter só conhecimento de que um avião gratuito está tirando pessoas da Ucrânia para salvar as suas vidas, levando para os seus países de origem, se essas pessoas não entrarem dentro do avião. A notícia, a boa vontade dos governos, a disponibilidade de um voo gratuito, isso não faz das pessoas saírem daquele país. Não, só quando elas entram. Portanto, a mesma coisa, o conhecimento da salvação. Mesmo que seja gratuito, só tem valor para aqueles que querem, para aqueles que entram pela fé. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este assunto está em suas mãos. Não espere para descobrir tarde demais que Cristo já veio e você ficou aqui para ser julgado por ele.
Porque para você que já ouviu do Evangelho da Graça, não tem mais oportunidade. Não acredite naquele filme que até pastores e membros tiveram a segunda oportunidade, estavam meio salvos enquanto estavam aqui em vida, mas na realidade não estavam salvos. Isso é uma bobagem. Aqueles que conhecem o Evangelho e não aproveitaram da salvação, porque a salvação não é um processo, a salvação é um ato. O Senhor Jesus chega a explicar a salvação como um nascimento. Você nasce num momento, numa hora, num dia, num ano. Assim é um novo nascimento, assim é a salvação. É um encontro pessoal com Cristo, pela fé. O pecador e o Salvador. Pecador arrependido, Salvador disposto a salvar. Você pode ser salvo, você deve ser salvo. A Bíblia diz e responde para aqueles que querem ser salvos, crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo.